Olá, queridos do meu canal, estamos aqui mais uma vez com um tema que eu acho que vai mexer muito com você. Eu não pude fugir do tema bebês reborn. Esses bebês estão literalmente por todos os vídeos que eu olho do YouTube, da internet, pessoas e mais pessoas cada dia mais falando do assunto. Eu não poderia deixar de me manifestar e de dar a minha análise. Gente, talvez vai ser um pouquinho bombástica, talvez você vai sentir que eu tô sendo muito radical, mas de verdade, eu peço a vocês que antes de me julgar, pense, analise, rumine isso no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para ver se eu não tenho razão. Porque foi depois de orar muito, depois de me compadecer dessas pessoas que estão sendo enfeitiçadas por essa moda, que agora, para mim, é muito além de moda, vem como algo muito instrumentalizado por Satanás. E eu vou te explicar por quê, eu vou te provar na Bíblia por quê. Fica até o final. Não, Gael. O Gael. Edivaldo, traz... Ah, tá aqui. Não, meu amor, não chora. Não. O Gael tá chorando que eu tô colocando um sapatinho nele pra nós vai descer lá embaixo. Bom, eu preciso pedir a você que se inscreva no canal, que assine aí, porque, gente, eu nem posso dizer que não está crescendo muito rápido. O canal realmente está crescendo muito rápido, todo mundo está assinando e eu tô muito feliz. Eu só posso agradecer, dizer para vocês que é muito bom ter vocês como família. Se você quiser virar membro, o canal de membro está enorme. Não sei se você sabe, mas existem muitas vantagens de ser membro, inclusive chegamos ao ponto, porque é bronze, prata e ouro. O ouro nós temos contato direto, e eu consigo te mentorear, eu consigo estar próximo, eu consigo de verdade conhecer você melhor e te oferecer algo que venha edificar mais sua vida. E de verdade, gente, eu nunca me senti tão realizada. Eu estou muito feliz e eu preciso agradecer a você por fazer parte disso. Muito obrigada e vamos direto ao ponto. Olha só, gente, esses bebês reborn, eles são literalmente, para você que nunca viu, nunca assistiu, vou colocar alguns vídeos aqui para você, eles são feitos de vinil ou silicone. São pintadas em várias camadas, com detalhes assim de veias, unhas, manchas. Às vezes eles têm os cabelos implantados fio a fio. São criados por artistas que estão sendo chamados de reborners, que seriam aqueles que fabricam os bebês reborn, que seriam renascidos. Não sei se você sabe, o nome do nosso podcast é Anastasia Podcast, que significa ressuscitada. Por isso que especificamente eu precisava ir mais profundo nesse assunto com você. Eles podem pesar entre 2 e 4 quilos e eles simulam muito verdadeiramente um bebê real. Pessoas falam que eles servem para colecionadores, muitos compram por hobby, né, amor à arte. Outros falam dando a desculpa de terapia emocional. Então ele ajuda a pessoa a ter uma aceitação melhor do luto quando perde um filho, né? Eles assemelham a um bebê normal, então para pessoas que têm infertilidade, não conseguem ter filhos, eles podem se realizar ali numa terapia, cuidando daquele bebezinho, né, de plástico. Eles também defendem a terapia para Alzheimer, são idosos que cuidam daqueles bebês, ajudam eles a ficar calmos, a trazer conforto e, na verdade, eles estão sendo expostos em feiras, em eventos de artesanato e tudo. Muitas pessoas estão criticando o uso desses bebês reais, principalmente em casos de luto, por dizer que atrasa o processo da cura. Então, vários debates agora falando desses bebês nas redes sociais que acaba confundindo todos os seguidores. Até algumas igrejas estão questionando, né, o uso desse recurso terapêutico. Mas aqui eu vou fazer um julgamento com princípios doutrinários, mas muito mais do que doutrinários. Princípios cristãos bíblicos, espirituais, éticos, morais e psicológicos. Eu vou tratar de todos esses aspectos. A princípio, parece uma brincadeira ou uma arte inofensiva. Mas quando a gente olha mais fundo, especificamente nos casos em que as bonecas são tratadas como filhos reais, gente, elas têm certidão de nascimento, quartinhos que são montados nas casas, né, de pessoas que adotam esses bebês. E até culto de apresentação tem sido feito. É uma história muito preocupante. Deixa eu dizer para vocês, o que mais me choca é ver como isso pode tocar espiritualmente áreas tão sensíveis da nossa vida. Porque eu começo a substituir a dor das perdas, a dor que eu tenho dentro do meu coração por ter perdido às vezes um bebê que eu amava, o meu filho. Ou
a substituição do vazio interno de uma alma por algo que é simplesmente um luto mal processado. É uma dor mascarada que jamais vai sair dali porque você adotou uma bonequinha, ainda que ela seja fidedigna a um bebê de verdade. Existe uma coisa que se chama transferência emocional. Aquela boneca, queridos, ela começa a tomar lugar de relacionamentos reais. Nós já sabemos que a mente humana é muito criativa. Se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir o meu vídeo sobre transespécies. É onde a minha filha Radassa faz uma reação, e eu fiz junto com ela, sobre pessoas que pensam que são animais. Tem alguns exemplos lá, alguns vídeos inclusive que mostram homens querendo e achando que são gatos, mulheres que são cachorros. É uma desumanização da sociedade. Em alguns casos, isso pode ser sim um problema mental, mas de verdade, na maioria das vezes, é apenas um desvio de mascarar a realidade, alimentar ilusões e desviar o coração da verdade. A palavra-chave para você hoje é encarar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Queridos, muitas vezes o bebê reborn, ele é só um sintoma visível de que tem algo muito mais profundo naquela pessoa. É um coração que está ferido, tentando substituir a dor da perda. É um vazio da identidade, porque a pessoa que sente o vazio e ainda não se encontrou em Deus, ela busca preencher o vazio dela com algo que se pareça com amor, com afeto. Isso é algo muito normal, muito comum. E com a falta de direcionamento, queridos, isso pode se tornar algo muito sério. Aliás, essa situação do bebê reborn só mostra para todos nós o quanto a nossa vida está sendo artificializada. Porque a palavra de Deus é clara. Em João 8,32, a Bíblia diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes, Satanás, a única coisa que ele quer é desfocar você da verdade, é te reposicionar a ponto de não encarar as suas dores, os seus traumas, seus gatilhos emocionais, sua falta de domínio próprio, seus problemas, seus vazios, as suas perguntas, crises existenciais mais profundas. Quando eu entro nisso, eu começo a entender que a verdade dói, mas ela também liberta. Deixa eu dizer para vocês, a verdade é que nenhuma boneca, por mais realista que ela seja, ela pode curar o que só o Espírito Santo de Deus pode restaurar. É como eu disse, que a verdade dói, mas ela liberta. Você quer encarar a verdade e existe ali um subterfúgio, um caminho de atalho que vai te levar a uma mentira que vai doer menos, é algo muito tentador. Mas muito mais do que isso, os bebês reborn revelam sobre a alma. Deixa eu dizer, biblicamente, se eu olhar de maneira profunda e sensível com as coisas que conectam a identidade, a perda, a idolatria, a cura emocional. Deixa eu dizer, queridos, a única coisa que eu vou encontrar no meio disso tudo é que se eu não mergulhar muito profundo em quem eu sou, nas minhas dores, naquilo que eu tenho como reações, muitas vezes de maneira involuntária, subconsciente, muito além daquilo que eu consigo analisar de mim mesma, eu consigo perceber um Deus que vai me revelar a respeito de mim coisas que eu preciso passar a limpo. Nós vivemos num tempo, queridos, que as dores da alma, elas são sempre camufladas com substituições. A prova disso é uma sociedade que come, 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 e ela é glutona. Por quê? Porque ela coloca nas emoções a sua maneira de manifestar. As pessoas estão colocando nessa boneca uma maneira de manifestar as suas carências, as suas tristezas. As bonecas, na verdade, se parecem com filhos, então elas refletem e parecem com relacionamentos de amor, de rotina, lembra de fé, lembra de família. Gente, deixa eu dizer, tudo isso é só aparência quando a raiz está quebrada. Número 1, identidade ferida. As pessoas estão buscando no externo aquilo que só pode ser respondido no interno. Quem sou eu? Porque a identidade verdadeira, ela não nasce na maternidade. Ela não nasce do sucesso profissional. E ela não nasce nem da aceitação das pessoas em relação a nós. A identidade verdadeira, ela nasce quando eu me encontro em Deus e eu conheço os meus propósitos divinos. Ela nasce lá no céu. Jeremias 1,5 diz assim:
Antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Você não é o que você perdeu. Você também não é o que os outros fazem com você. Você é aquele que sonhou com você antes de todo o mundo existir. Essa é a sua identidade. Olha só, a perda não tratada, ela vira prisão. Quando uma perda, ela não é entregue a Deus, ela se torna uma cadeia invisível e ela te aprisiona. Então, o luto, ele passa a virar idolatria. O vazio, ele passa a virar um hábito. E sem você perceber, você passa a viver como o que já deveria ter sido sepultado. Emocionalmente falando, você tá louco para sair desse lugar. Mas como você não consegue encarar a dor e passar e atravessar para o outro lado disso, você começa a produzir recursos ao seu redor para maquiar essa dor, para que ela não doa tanto e para que de alguma forma faça sentido para você. Parece com amor, parece com verdade, mas não é. É algo disfarçado de sentimento de inadequação. Deixa eu dizer para você, Eclesiastes 3:4 fala assim, olha, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Gente, a Bíblia ensina a honrar o tempo do luto. Mas ela também nos chama ao tempo da cura. Existe luz, não só no fim do túnel, mas durante todo o deserto, durante toda a passagem de processo de cura. Deixa eu dizer, algo chamado idolatria emocional. É uma idolatria que não é só de adorar imagens. É como eu colocar qualquer coisa no lugar que só Deus pode ocupar. Muitos estão fazendo isso com filhos. Muitos estão fazendo isso com ex-namorado, ex-pastor. Você está sempre girando ao redor daquela pessoa, preocupada com ela, falando mal dela, vivendo ao redor dela, reagindo. São ídolos emocionais. E existe a idolatria da dor, até com as bonecas. 1 João 5:21, o Senhor diz assim, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixa eu te dizer, o problema não é o objeto, não é a boneca, não é nada disso. É o apego que toma o lugar de Deus. Assim como o problema não é o dinheiro, é o amor a Ele. É o amor a esses bonecos. É o amor a cuidar de um sentimento que não foi resolvido. Sabe o que resolve? A cura emocional. A cura emocional, queridos, ela só pode acontecer e ela só vai acontecer de maneira efetiva, real, translúcida, legítima, com a entrega. Não há remendo para uma alma rasgada. Não há novo nascimento. Se você realmente não morrer, não tem como ressuscitar, queridos. Olha que engraçado. Quem está falando disso experimentou na própria vida ressuscitar. Eu estive morta numa situação assim, onde a minha alma, eu tentei me matar. E não só uma vez. Eu vivi 24 anos hoje no Evangelho e nunca mais me submeto às obras das trevas, eu não vou sucumbir. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vocês estão falando com uma sobrevivente de várias coisas. Olha só, o nome do meu ministério é Ressuscitar por isso. Apocalipse 21:5, o Senhor diz assim, olha, eis que eu faço novas todas as coisas. Jesus, ele não quer apenas consolar. Ele quer restaurar a identidade. Ele quer curar a sua dor. Ele quer libertar você do apego que te surpreende e que te aprisiona e acaba te prendendo a sentimentos que nem mesmo você quer sentir, gente. Mas para isso, você precisa encarar a verdade e se render. Quando você encara a realidade, a dor, ela não vira mais um ídolo. E ela não te rouba mais da sua identidade em Deus, daquilo que você é, daquilo que você nasceu para ser. Deixa eu te dizer uma coisa, em vez de cura, essas coisas só vão trazer substituições. Porque os inimigos da nossa alma, os demônios, eles literalmente, eu não quero ficar espiritualizando nada, mas até como mulher de Deus, não estou falando aqui com título de pastora, doutora, nada. O que eu quero é trazer vocês para uma realidade onde você retira a glória de Deus quando você substitui a possibilidade da cura por algo que não vai te curar. Esses inimigos espirituais agem através desses ídolos emocionais também, que eles vão te colocando fora dos seus propósitos. A maior forma que Satanás tem agido nos últimos tempos é com a artificialização da vida. Você vê aí homens e mulheres viciados em pornô artificial. Pessoas estão se apegando mais a um robô
e dando mais importância a relacionamentos robóticos, digitais e a relacionamentos fugazes que vão só preencher um desejo da carne ali naquele momento, mas que não vai preencher a vida, ser companheiro, levantar você quando você cair, ou de repente ser um instrumento de afiar o seu caráter, a sua dignidade, te colocar e te posicionar em Deus. As pessoas estão fugindo de relacionamentos verdadeiros, sérios. Tudo hoje é artificial. Eu ouvi falar que tem um casal que chegou até os jornais disputando a guarda de um bebê reborn. Gente, a que ponto nós estamos chegando? A sociedade está se apegando em tudo que é mentira. Por quê? Porque a verdade, queridos, ela é chata. Ela não é tão bonita. É a mesma coisa de você pegar uma mãe parindo um filho ali e você olhar para uma cena no cinema de uma mãe parindo um filho. Quais cenas vão ser mais bonitas? A verdade, ela choca, ela dói, ela é chata, ela é feia, ela não é politicamente correta. A mentira, ela produz em nós uma sensação de beleza, de equidade. De verdade, gente, a única coisa que eu penso é que nós estamos nos iludindo mais uma vez. E nós estamos nos calando, achando que isso não afeta diretamente a igreja. Essas bonecas, na verdade, gente, nasceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, quando mães começaram a pegar bonecas destruídas e fazer com que elas renasçam ali, né? Fazer o reborn dessas bonecas, fazê-las restauradas para que as crianças pudessem brincar depois do trauma da guerra. Por isso que elas chamam reborn, renascidas. Eu posso falar isso com vocês, queridos? Muitas vezes, esses robôs, esses bebês, eles apenas são artifícios que vão tirar você da realidade. A verdade do Senhor, ela liberta. A verdade que liberta não é a sua dor mascarada, não é a sua perda. A verdade que liberta é de verdade você olhar para o Senhor e entender quais os propósitos de todas as dores. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para mim, talvez você possa pensar, você está sendo muito dura, mas enfim, eu vou dizer para vocês de coração, talvez você tenha um bebê reborn na sua casa, porque nos seus braços você não está segurando o bebê reborn, você está segurando o medo, você está segurando o símbolo de algo que você perdeu, achando que sem isso você se desfaz. Mas a verdade é que quando você solta e coloca nas mãos de Deus, Ele devolve a vida para você. Ele te restaura completamente. E aí é aquilo que Ele disse para a mulher samaritana. Você nunca mais vai ter sede depois de pedir água para mim. Porque eu farei brotar de você fonte de águas vivas. Dentro de você existe a fonte de todas as carências, de todas as doenças, de todas as dores. Ele é um Deus que faz ressuscitar a vida novamente e nós não precisamos de subterfúgios para isso. Talvez o que nós precisamos é de um pouquinho mais de leitura da palavra e reconexão com o Pai. Esse é o meu pensamento. Não tenho mais como dizer o quanto eu recrimino a desumanização da sociedade. De alguma maneira eu espero que não choquei você com a minha profundidade. Mas se você não concorda também, quero ouvir você, faça seus comentários aqui e, se possível, se torne um membro. Tem 3 níveis de membro, o último nível é onde nós vamos estar mais próximos ainda. E eu acredito, queridos, que eu vou ter muito a adicionar na sua vida e você na minha também. Eu estou aqui para te servir. Que Deus te abençoe e até a próxima.